Boas noites, bem-vindos a este nosso quarto encontro, hoje sobre a terceira carta, a carta à Igreja de Pérgamo. Colocamos na presença de Deus, fazemos com devoção o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sede de sabedoria, rogai por nós. São João Evangelista, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Bom, chegamos a uma cidade importante da Grécia Antiga, da Ásia romanizada. Trata-se, com efeito, de uma cidade que, em meados do século I a.C., se entregou ao próprio Império, sem ser conquistada, o que já é significativo das relações promíscuas que tinha com o Império. É uma cidade que foi famosa pela sua biblioteca, a segunda mais importante a seguir à Biblioteca de Alexandria. O facto de ser uma cidade com essa biblioteca também poderá justificar o cuidado que nesse lugar havia com escrever os documentos com uma base melhor do que faziam os egípcios. Portanto, começam a desenvolver uma técnica própria que consiste em esticar pele de cordeiro, de ovelha, de cabra, esticar, secar, tratar essas peles, e essa pele, então, onde vai-se conseguir escrever, vai-se passar a chamar, em homenagem à cidade, pergaminho. Como percebemos, as pessoas que dizem de si próprio ter pergaminhos, ou quando se diz que alguém tem pergaminhos, significa que há documentos antigos a atestar a antiguidade de alguma família. Pérgamo é uma cidade que tinha variedíssimos altares dedicados aos imperadores, à deusa Roma, Augusto, Trajano, Adriano, mas sobretudo ficou para a história o mais importante dos altares, era o altar dedicado a Zeus. Esse altar desapareceu, ficou reduzido a escombros, até que no século XIX os alemães vão a Pérgamo, recuperam o altar, levam para Berlim, e esse altar é a grande honra do principal museu de Berlim. Poderão ver na figura, na imagem que aí tem, uma ideia da escala do que sobra. Penso que hoje só temos a parte da frente, penso que ainda faltam uns 2/3 do que seria o grande altar de Pérgamo. Bom, a cidade de Pérgamo, o nome já tem também uma indicação relevante. Trata-se de Pérgamo, quer dizer fortaleza, quer dizer cidadela, cidade forte, e portanto para João, o autor do Apocalipse, Pérgamo também há de ser essa referência de um lugar forte e um lugar entusiasmado na fé. Passo a ler o primeiro versículo desta carta. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isto diz o que tem a espada de 2 gumes afiada. Bom, a palavra espada não precisa propriamente de grande explicação. Percebemos que é um símbolo de força, é um símbolo de poder. Santo Isidoro de Sevilha, que gostava muito de etimologias, não faz etimologias com muita base científica, faz com os instrumentos que tinha quando as escreveu, diz que a palavra espada derivaria de uma outra palavra grega, sparte. Ora bem, o que é curioso é que esta palavra, Santo Isidoro, aproxima da palavra pathos, pathos, que significa paixão. Então a espada seria o instrumento da paixão. Quem está apaixonado pelas suas ideias, pelos seus ideais, combate-os com a espada. A etimologia não tem grande garantia, mas não deixa de ser curioso que o usar da espada é estar num estado de paixão em relação às próprias convicções. No Novo Testamento, a palavra espada, como nós a temos, é referida com 2 palavras que
que nós não usamos. Uma é Makaira, que é uma palavra curiosamente próxima de Makairos. Makairos significa bem-aventurados. Dir-se-ia que, como diz Jesus no Evangelho, os bem-aventurados são os que combatem, são os que pegam na espada para combater o bom combate, que também refere São Paulo. Há uma segunda palavra que é usada para referir espada, que é sobretudo usada no Apocalipse, que é Rampaia. Ora bem, de qualquer maneira, o que é então a espada? Percebemos que esta afirmação do Apocalipse remonta fundamentalmente, leva-nos até ao profeta Isaías. Isaías 49, versículo 2, diz-se que o Senhor fez da minha boca uma espada penetrante, escondeu-me à sombra da sua mão, converteu-me em seta escolhida, escondeu-me na sua aljava, nos tojos das setas. Então, a espada é o que sai da boca, é esta palavra precisa, esta palavra penetrante. Tem grande relevo para percebermos também o significado da palavra espada na Escritura, o irmos à procura da citação talvez mais importante, que é da Carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12 e 13. Aí se diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma qualquer espada de 2 gumes, que penetra até à divisão da alma e do espírito, as articulações e medulas, capaz de discernir as intenções e pensamentos de coração. E não há criatura que se possa ocultar diante dela, mas todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, o que é a espada? Esta espada de 2 gumes é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que é esta espada que corrige, que tem capacidade de destruir. As espadas destroem, mas também tem capacidade de cozer um reino, tem a capacidade de criar uma nova justiça, de criar um novo mundo. A espada participa desta ambiguidade dos símbolos. Todos os símbolos são ambivalentes, todos os símbolos são muitas vezes ambíguos. O sol, que dá a vida e que ao mesmo tempo queima, a água do dilúvio, a água que refresca, e também a espada que serve para lutar pela justiça, a espada que poderá só ser para fazer violência. Então, onde estamos é nesta terceira carta, num momento em que percebemos a progressão que vimos, do caminho que vimos a fazer. Em Éfeso, Jesus apresenta-se como Senhor, apresenta o seu senhorio sobre a história, é Ele que está connosco. Na carta anterior a Esmirna é-nos apresentado o mistério pascal, Cristo que morre, Cristo que ressuscita, os cristãos que morrem e que ressuscitam com Cristo. E hoje, nesta terceira carta, somos colocados perante o tema da verdade. A palavra de Deus que coloca a verdade no mundo, a palavra de Deus que distingue o que é verdade do que é mentira. Leio o versículo 13. Sei onde moras, é onde está o trono de Satanás, e, no entanto, mantens firme o meu nome e não renegaste a fé em mim. Nem sequer nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na vossa cidade, que é a morada de Satanás. Bom, a descrição dos cidadãos de Pérgamo é absolutamente violenta, crua, só mais nada, em Pérgamo habita Satanás. O vocabulário que o autor da carta escolhe tem qualquer coisa de grande contraste com o que vimos no Evangelho de São João. No Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 38, os discípulos perguntam a Jesus: onde moras? Jesus vai e mostra-lhes onde mora, e Jesus mora, portanto, na casa do Pai. Jesus mora na comunhão com o Pai, Jesus mora na caridade do Pai. Jesus mora em comunhão com o Pai. Tudo ao contrário deste lugar onde Satanás tem o seu próprio trono. Então há aqui um contraste entre a morada de Deus com os homens,
com este trono que não é o trono santo de Deus, este trono da cidade de Pérgamo, porque é disso que se trata. Para São João, Pérgamo é uma cidade habitada pelo mistério do mal, e o mistério do mal há de ser percebido aqui por nós como dizendo respeito ao poder de Roma, ao poder do Império de Roma. Percebe-se que o que está aqui em causa é, antes de mais, a própria condenação de Roma na sua pretensão totalitária. Ora bem, o que é o Império de Roma? O Império de Roma não havemos de percebê-lo como coincidindo com o poder político. Ou seja, não é todo o poder, não é toda a política que é condenada ao dizer que em Pérgamo há uma grande operação imperialista de Roma. Com Leonardo de Coimbra, o nosso filósofo, lembro num comentário que ele faz às tentações de Jesus, lembro o seguinte, lembro que ele dizia que Cristo recusa ser investido por Satanás. Nas tentações de Jesus, o Satanás mostra-lhe toda a orbe e Jesus recusa ser investido por Satanás. Diz Leonardo de Coimbra que esta recusa de ser investido por Satã é diferente de considerar o mundo intrinsecamente mau. Nós no Pai Nosso dizemos que seja assim na terra como no céu. É óbvio que a terra é tão boa que o Verbo encarnou, que o Verbo do Filho de Deus habitou a nossa terra. Então, o que é que está aqui em causa? É essa tentativa do Império dizer que não há mais do que eu. Ontem o Império Romano, hoje o que se passa no nosso tempo. O que é que se passa no nosso tempo? Bom, a ideia de que é o Estado que nos diz o que é a felicidade, é o Estado que nos ensina tudo nas escolas, é o Estado que diz o que é o bem e o mal, é o Estado que diz quem é que pode viver, quem é que deve morrer, é o Estado que tem uma pretensão total sobre a vida das pessoas. Recentemente, por causa da pandemia, vieram uns panfletos publicados pela Direção-Geral da Saúde em que se ensina os cristãos como é que os cristãos devem comungar. É abusivo, é imperialismo, é qualquer coisa que penso que também está incluído nesta condenação da Igreja de Pérgamo, a ideia de que o Estado nos vem a dizer como é que devemos receber em adoração, em amor, a hóstia santa, porque nós não nos limitamos a receber a hóstia santa em condições higiênicas. Nós recebemos a hóstia santa adorando-a, nós recebemos a hóstia santa em amor e, portanto, jamais será a Direção-Geral da Saúde que vem nos explicar como é que vamos receber o corpo de Cristo. Fecha parênteses. Bom, estamos em Pérgamo e em Pérgamo está Satanás. Um grande estudioso de São João, um maravilhoso estudioso de São João, o padre Donancien Mollat, dizia assim, na literatura joânica, portanto, no Evangelho, nas cartas e no Apocalipse, na literatura joânica, Satanás tem um significado bem preciso. Representa o politeísmo em geral. Dentre este, o culto imperial considerado como satânico. No capítulo 13 do Apocalipse, este culto imperial será denunciado em torno do tema do dragão, que é o demónio, que é Satanás. Então, aqui assim, Satanás não é o filme do Exorcista, aqui Satanás não é nas conversetas que às vezes descaímos, onde aparece muitas vezes as pessoas que precisam de exorcismos, etc., que são realidades que não devem ser tocadas por gente imatura, por gente pouco ponderada, por gente pouco prudente, mas que são realidades que não são exatamente estas que estão aqui a ser enfrentadas por João. Satanás, que habita em Pérgamo, é o poder que comete com a maior das ofensas à castidade. O homem, a mulher, a pessoa falta à castidade quando tem a sua humanidade para outro amor que não o amor de Deus. Quando o imperador diz que o coração do homem serve para outro amor que não o amor de Deus, está a ter um gesto despótico, está a ter um gesto totalitário, está a ter um gesto
uma intenção política que impede a castidade. E a castidade é essa relação da capacidade humana de amar com o próprio Deus e, portanto, é aí que o homem realiza a maior oportunidade do seu coração, neste encontro com Deus, proibido em Pérgamo. Um personagem de relevo nesta carta é Antipas, que recebe um grande elogio. Portanto, sei que não renegaste a fé, nem sequer nos dias de Antipas. A tradução melhor é Antipas, minha testemunha, meu fiel. Ora bem, Antipas é um nome que quer dizer contra tudo. Antipas é um homem que está contra qualquer concessão, contra qualquer sedução do império feito sobre ele, do Império Romano feito sobre ele. Antipas, então, representa o fiel. Nesta igreja há mártires e há aqueles que são mártires como Antipas, não aceitando de maneira nenhuma ceder ou negociar a fé. O elogio de Antipas é o elogio da minha testemunha, do meu fiel, que são nomes com o qual o próprio Jesus se tinha referido a si mesmo no começo deste livro do Apocalipse, como poderão encontrar no capítulo 1 do versículo 5. Versículo 14. Mas tenho algumas coisas contra ti. Tens aí alguns que sustentam a doutrina daquele Balaão que ensinou Balaque a tentar os israelitas. Como poderão ver no mapa, os israelitas, quando vêm do Egito, dão uma volta pelo Sinai e vão passar ao sul do atual Israel, entrar na Jordânia, no que então no mapa indica como a região de Moab. Moab era na Jordânia, era fora das 12 tribos, e quando passam por Moab, vão depois subir para norte e vão se posicionar do lado da Jordânia, à frente de Jericó. Ora bem, o que é que se passa? Quando o rei Balaque vê vir aquela gente toda, aquela tribo toda, assusta-se e então pede ao seu mago, ao seu profeta, Balaão, que os amaldiçoe. Balaão não faz isso e propõe qualquer coisa de mais sedutor. Faz que as mulheres de Moab convidem os israelitas, os guerreiros, a virem participar nos seus ritos. Eles participam nos sacrifícios idólatras dos moabitas e depois envolvem-se numa grande orgia com aquela gente. O que é percebido no livro dos Números como um adultério, uma prostituição, o Apocalipse vai lê-lo à luz da cedência que se faz na doutrina. E então o que está aqui em causa é que o Balaque conseguiu que o Balaão envolvesse a gente de Israel neste duplo pecado que lemos na continuação do versículo. De modo que, assim fazendo, comeram as carnes imoladas aos ídolos e prostituíram-se. Bom, o que em Israel foi uma tentação na travessia do deserto, em Pérgamo é uma perversão em torno de uma doutrina. O que é que se passa? Por um lado, comeram das carnes imoladas aos ídolos. Nesse gesto, parece que o autor do Apocalipse entende que eles alimentaram a sua inteligência de alimentos idólatras. As suas ideias foram alimentadas de ideias idólatras. Por outro lado, prostituíram-se. Este prostituir-se significa ter os afetos, como hoje se diz, ter os afetos, ter o coração cheio dos amores daquela que não era a mulher verdadeira do israelita, aquela que não era a esposa do israelita. Então, este abraçar-se à prostituição significa também ter o coração dividido, significa aceitar os costumes, aceitar a maneira de viver, aceitar a maneira de pensar, de viver dos que não são nossos. Por um lado,
a inteligência conspurcada, outro lado, os hábitos de vida conspurcados. A inteligência e o coração tornados lugares de perversão. Bom, então aqui a questão que se coloca é uma questão que se põe em cada geração de cristãos. O que é que a gente faz? Ficamos sozinhos, não aceitamos nada do que pensaram os sábios do século XX, não aceitamos nada do que é a tecnologia e a indústria do século XX, do século XXI, tudo o que são as grandes conquistas da modernidade a gente diz que não, tornamos-nos Quakers, tornamos-nos testemunhas de Jeová, completamente sectários, fechados ao mundo, ou ao contrário, mergulhamos na grande piscina do mundo, de tal maneira que a certa altura nos dissolvemos e já não se percebe que somos cristãos, somos apenas culturalmente cristãos, ou seja, somos de Portugal, em Portugal há tradições cristãs, continuamos a dizer domingo e sábado, mas depois vivemos como vivem os outros, vivemos sem qualquer referência aos critérios do Evangelho, vivemos sem qualquer referência à verdade do Evangelho. O que fazer? A virtude está no meio, por vezes, às vezes também digo que a virtude está no meio quando no meio a maçã não está podre, porque de facto às vezes o que está no meio também está podre e o que está nos extremos da maçã, isso é que tem saúde. O que é que fazemos? Dizemos não ao mundo. Lembro a palavra muito clara de Etienne Gilson, segundo a qual a missão da Igreja não é impedir o mundo de passar, mas santificar o mundo que passa. Lembro também no comentário do padre da Igreja, Gregório de Nissa, à vida de Moisés, a importância que ele dá ao facto de os judeus, quando saem do Egito, trazerem consigo a prata e o ouro do Egito. Para Gregório de Nissa, isso significa que os judeus sabem que há uma riqueza cultural, uma riqueza no pensamento, grande fascínio tiveram os romanos, que trouxeram para Roma os grandes obeliscos dos egípcios, grande fascínio tiveram os gregos pelo Egito, porque consideravam uma cultura superior. Então Gregório de Nissa diz que os judeus trazem o ouro e a prata, quer dizer, o melhor do pensamento do Egito para a sua cultura, não o deixaram lá. O que há a fazer? O que há a fazer, creio que tem que ver fundamentalmente com este posicionarmos-nos a perguntar pelo que é verdade e pelo que não é verdade, a escolher o que é verdade e a recusar o que não é verdade. E aqui assim entra um tema extremamente preciso, que é o tema da heresia. O que é uma heresia? A heresia é sempre uma angústia por causa da tensão. A heresia é não aguentar a angústia da tensão. Digo uma palavra mais poderosa para tensão. É não aguentar a angústia do paradoxo cristão. A heresia é ficar aflito. Se Jesus é homem, não pode ser Deus. Então, nós vamos dizer que ele é só homem, como faz a modernidade. Ao contrário, nos primeiros séculos, havia uma grande angústia, porque se considerava que se ele era o Filho de Deus, era o Verbo de Deus, de maneira nenhuma podia ter sofrido na cruz, e então era apenas homem e aparentemente, era apenas Deus e aparentemente homem. Uma heresia é não conseguir aguentar os dois polos. A Eucaristia é verdadeiramente o corpo de Jesus ou é só simbolicamente o corpo de Jesus? Esta colocação das coisas assim faz que tenha que escolher sempre um dos polos e, portanto, diria que o pensamento concordista, o pensamento que está muito sensível àquilo que é culturalmente dominante, é um pensamento que depois facilmente vai decair para expressões heréticas da sua fé. O que acontece nos nossos dias é não aguentarmos a tensão de dizermos que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E então, muitas vezes, o que fazemos é procurar dizer coisas que sejam compreensíveis, dizer coisas que sejam aceitáveis e passamos a dizer coisas que já não têm a densidade da fé. O que é pedido à Igreja de Pérgamo é que seja autenticamente cristã. E este ser autenticamente cristã é dizer atenção
do seu credo, a tensão das suas convicções. Bom, então estamos aqui assim perante qualquer coisa que é de grande relevo para os dias que passam. Chama a atenção para que, em certo sentido, é mais importante para nós o que diz respeito à inteligência do que aquilo que diz respeito à bondade. A inteligência, quando tem saúde, percebe o que é verdade. A inteligência que percebe o que é verdade chama-se fé. A inteligência que vê as coisas e as percebe com verdade chama-se fé. Ao contrário, muitas vezes a bondade é apenas citação de si mesma. Vou ao banco alimentar, faço voluntariado, sou generoso, não preciso ir à missa, e a pessoa, em nome das suas bondades, dispensa-se da relação com aquele que lhe deu ser bondoso. Eu creio que o problema da bondade é que muitas vezes se situa circularmente. A procura da verdade, penso que, se não é linear, pelo menos é dirigida para fora de mim. Ao contrário, muitas vezes o tema da bondade faz-me ficar sempre situado em torno de mim. É óbvio que Deus é amor, mas é óbvio que o Deus é amor é a afirmação culminante da revelação de Deus. O que se passa é que quando dizemos que Deus é amor, essa não é uma ideia espontânea. A ideia de que Deus é amor não coincide com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com a licença e com a nossa espontaneidade. Dizer que Deus é amor passa por purificarmos os nossos sentimentos, passa por purificarmos os nossos ideais, passa por purificarmos a relação mesma que temos com a ideia de amor. O que é preciso, então, é que a verdade purifique a ideia do amor e que a ideia do amor tenha a consistência da verdade. O que é pedido à Igreja de Pérgamo é que não haja, então, confusão de níveis, que não haja confusão entre aquela que é a nossa maneira de perceber a realidade à luz da fé, com uma maneira que pode ser espontânea, com uma maneira que pode ser em nós apenas expressão que estamos sobre o influxo, sobre o domínio da cultura dominante. Creio que não é preciso sermos reacionários. Ser reacionário muitas vezes é não acreditar que Deus está na história. Reacionário é achar que Deus esteve lá atrás, esteve antes, mas desistiu da história. Deus é de tal maneira impotente que não consegue estar no presente da história. Também não devemos ser modernistas. O modernismo foi uma heresia condenada no começo do século XX. Não confundir modernismo, que é uma heresia, com a modernidade, onde eu estou e onde estamos todos. O modernismo é esta ideia de que, mais do que haver verdade, há utilidades. Portanto, há verdades úteis, há momentos em que convém pensar assim, pensar de outra maneira, e, portanto, mais do que haver uma verdade, há uma utilização útil do raciocínio, uma utilização útil do pensamento. E, por conseguinte, mais do que haver verdade, há apenas o surfar, não é o surfar a maionese, é o surfar naquilo que neste momento é o mais popular. Não falo de populismo, porque às vezes o populismo não é o mais popular, mas é o seguir na direção daquilo que tem um melhor acolhimento por entre o ambiente cultural onde nos mexemos. Ora bem, estamos no grande desafio que o Senhor lança à Igreja de Tiatira. Não vivas em adultério, não vivas em prostituição, não vivas a alimentar-te do que todos se alimentam. Mas ainda tens alguns que seguem igualmente a doutrina dos Nicolaitas, que já compareceu na primeira carta. Converte, pois,
senão irei ter contigo brevemente e combaterei contra eles com a espada da minha boca. De novo o tema da espada. O que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, estamos aqui assim perante este pedido de uma inteireza na fé, de uma autenticidade na fé. E este pedido que é feito coloca-nos perante, diria, a coragem de não sermos apenas colonizados, não sermos colonos do pensamento politicamente correto, do pensamento dominante. Dou um exemplo. A vergonha da liturgia, a vergonha de ter gestos de adoração, a vergonha de ter gestos que dizem a santidade de Deus, isso, como é óbvio, são concessões que o homem faz, como se dizer que Deus é grande, que Deus é santo, fosse uma coisa que nos diminuísse. A ideia de que só o simples, de que só o despojado, de que só o que não tem magnanimidade, não tem grandeza, como só isso é que fosse apropriado para dizer a nossa fé. Estamos perante um pedido que nos é feito nesta carta de ouvirmos o que o anjo nos está a dizer, ouvirmos a palavra que nos está a ser dita, levarmos a sério um caminho que é o de confiança de que Deus diz a sua palavra aos homens, de que Deus guia os homens com uma palavra que está presente na história. E isso torna-se abundante no versículo seguinte, termino com a segunda parte do versículo 17, onde se diz que ao que for vencedor, dar-lhe-ei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei também uma pedra branca, e na pedra branca estará gravado um novo nome que ninguém conhece a não ser o que a recebe. Só São João, no seu Evangelho, fala de maná, e agora de novo comparece aqui assim, o tema do Antigo Testamento, o maná que alimentou Israel no deserto, só São João fala, e agora comparece aqui de novo nesta carta do Apocalipse. O que é o maná? A palavra quer dizer exatamente isso. O que é isto? O Senhor alimenta-nos de uma sabedoria que nos faz saber o que é isto. O Senhor na sua palavra, o Senhor na sua doutrina, dá-nos saber o que é isto da vida e o que é isto do seu significado. Tem grande relevo este tema da pedra branca. A cor branca no Apocalipse tem sempre que ver com vida. O cavalo branco, o branco é, por excelência, a cor da ressurreição. É o contrário do vermelho, que é a cor do sangue. O branco é a grande cor da ressurreição. Então é uma pedra branca. Esta expressão só aparece, uma pequenina pedra, só aparece na Bíblia, no livro de Samuel, onde em Samuel 17:40, 1 Samuel 17:40, se faz referência a que David agarrou da torrente da água que corria, e tirou-lhe lá de dentro, tirou 5 pedras, e com uma delas, apenas uma delas, usou uma delas e acertou certeiro na fronte do gigante Golias. Para os padres da Igreja, esta torrente onde corre esta água é o Espírito Santo, e estas pedras são os 5 primeiros livros das Escrituras, e apenas foi necessária uma, foi preciso uma palavra de Deus para destruir o gigante Golias. Pergunto, em torno desta pequenina pedra há muita discussão. Pergunto, esta pequenina pedra não será a certeza do Evangelho, do nosso nome, onde está escrito o nosso nome que está escrito em Cristo? Cristo é a pedra angular, e este Cristo, que é esta pedra, dá-nos participar da sua certeza, dá-nos participar da sua certeira certeza, com que nós, instruídos por Cristo, nós educados por Cristo, nós participando
do vigor de Cristo, da certeza de Cristo, podemos acertar naquele que é o nosso adversário, tendo a grande vitória de Cristo. E a grande vitória de Cristo é de que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular e sobre ele podemos construir a nossa vida. Que assim nos seja dado, que assim nos seja concedido. Boa noite, até para a semana.